Morte no Nilo, 100 Anos de Solidão, Blade Runner. O que esses clássicos têm em comum? Eu conto pra vocês. Todos eles foram censurados em escolas dos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar sobre censura de livros. Eu vou trazer para vocês dados de uma matéria que me chamou muito a atenção no jornal El País, e o link para a matéria completa está na descrição desse vídeo. Vocês sabiam que mais de 1000 livros foram banidos de bibliotecas públicas e acadêmicas nos Estados Unidos em apenas um ano? Esse número triplicou de 2023 para 2024. São livros como Morte no Nilo, de Agatha Christie, Crônica de uma Morte Anunciada e 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, e até mesmo Blade Runner, de Philip K. Dick. Na Flórida, que é um estado amplamente conservador, 23 livros de Stephen King foram proibidos nas bibliotecas escolares. E aí eu pergunto para vocês, o que está por trás dessa onda de proibições? Por que os livros estão sendo retirados das bibliotecas? Quem se beneficia quando histórias são silenciadas? E como isso pode impactar em outros países, principalmente no Brasil? Para a gente entender melhor, vamos começar com a pergunta: por que esses livros estão sendo censurados? E eu respondo para vocês. Grande parte dos livros censurados aborda temas específicos como diversidade racial, direitos LGBTQIA+, violência contra mulheres e eventos históricos como a escravidão e a reconstrução dos Estados Unidos depois da Guerra Civil. Essa censura é impulsionada por grupos conservadores e políticos de extrema-direita, que usam o argumento da proteção infantil para justificar as suas ações. Por exemplo, em 2022, o governador da Flórida promulgou uma legislação proibindo que crianças leiam livros que não são apropriados para a sua idade. E grande parte desses livros aborda os temas que eu falei: diversidade racial, direitos LGBTQIA+, violência contra mulheres e acontecimentos históricos. O Diário de Anne Frank, por exemplo, foi um livro retirado das bibliotecas norte-americanas desde julho de 2023. A quem interessa não conhecer a história da Anne Frank? A censura de livros nos Estados Unidos tem aumentado sob o pretexto de proteger crianças e adolescentes de conteúdos considerados impróprios, mas na prática essa medida reflete mesmo uma tentativa de controlar a narrativa cultural e histórica daquele país. E isso pode acontecer em qualquer país. E é por isso que é importante entender as motivações por trás dessas proibições. Quando a gente limita o acesso a diferentes visões de mundo, essas proibições moldam a forma como as próximas gerações vão enxergar o passado e o presente. Os movimentos conservadores, que são os principais agentes dessas censuras, estão tentando impedir que leitores tenham contato com realidades que questionam estruturas de poder e promovem uma visão mais crítica do mundo. Muitos desses livros proibidos tratam de temas históricos, como a escravidão, a luta pelos direitos civis, os impactos da colonização, dando visibilidade a vozes historicamente silenciadas e incentivando reflexões sobre as estruturas mais profundas da sociedade. Então, quando esses livros são removidos das bibliotecas e escolas, não é apenas o acesso às obras que é restringido, mas também a construção do pensamento crítico das novas gerações. Então, vai se criando ali um ambiente onde certos temas são silenciados, são considerados proibidos, reduzindo aos poucos o espaço para debater sobre esses temas. Com o tempo, esses assuntos vão desaparecendo das discussões públicas, eles vão se tornando cada vez mais invisíveis, mais marginalizados, e assim, certos grupos de poder impõem uma narrativa mais conveniente e alinhada aos seus interesses. E aí vocês podem estar se perguntando que diferença isso faz para a gente. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, nós estamos aqui no Brasil. Pois eu digo para vocês que é muito importante prestar atenção nesses movimentos que são cíclicos, que sempre reaparecem de tempos em tempos, e parece que ultimamente eles têm voltado com força total. Quero relembrar com vocês algumas polêmicas que a gente teve nos últimos anos no Brasil, envolvendo censura de livros por questões ideológicas. Um caso que eu imagino que todo mundo lembra é o da Bienal do Rio de 2019, quando o então prefeito Marcelo Crivella tentou recolher uma HQ com temática LGBT, e ele justificou essa ação dizendo que a HQ trazia conteúdo impróprio para menores. E qual que era o conteúdo, gente? Um beijo entre dois personagens do mesmo sexo. Lembrando que a homofobia é crime inafiançável no Brasil, enquadrada na lei do racismo. E naquele momento o Felipe Neto comprou e distribuiu gratuitamente milhares de livros com temática LGBT na Bienal, como uma resposta a essa tentativa de censura que começa aos poucos e que, se a gente deixar,
toma conta da nossa sociedade, da nossa vida, da nossa democracia. Outros exemplos que talvez vocês lembrem. Em 2021, a Secretaria de Educação de Rondônia mandou retirar 43 livros das escolas estaduais, incluindo clássicos como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Macunaíma, de Mário de Andrade, O Castelo, de Franz Kafka, e a justificativa é que eles novamente teriam conteúdos impróprios. A decisão foi revogada, mas só depois de muita crítica, muita falação, e se não tivesse havido falação, a censura provavelmente teria sido mantida. O Avesso da Pele, livro do Jefferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti de 2021, que debate o racismo, também sofreu censura nas escolas públicas do Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. Então vejam, não é só lá que acontece. Por isso que é importante acompanhar esses movimentos conservadores nos Estados Unidos que promovem censura de livros, porque essas tendências influenciam diretamente o cenário político e cultural de outros países e o Brasil certamente é um deles. Muitas pautas ultraconservadoras adotadas lá entre os norte-americanos são literalmente copiadas por grupos parecidos no Brasil. E esses grupos se utilizam de discursos parecidos para justificar a proibição de livros, dizendo que querem proteger os valores morais e familiares, mas acaba que o objetivo deles não é censurar conteúdos específicos, mas sim ter o controle da informação e do debate público. E por último, a gente não pode esquecer que a censura de livros no Brasil tem semelhanças com a prática da ditadura militar, quando o governo proibia livros e outras formas de arte que criticavam o regime ou tinham ideias consideradas perigosas. Naquela época, a censura era oficial e era controlada pelo governo. Então, livros, músicas, filmes, peças de teatro que eram considerados contrários ao regime militar ou que falavam sobre liberdade e justiça eram proibidos. E como que a censura funcionava? Censores do Estado liam ou assistiam ao conteúdo antes dele ser lançado e se eles achassem que aquele conteúdo tinha potencial para gerar protestos ou para questionar o governo, o material era cortado, alterado ou simplesmente banido. Isso fazia parte de uma tentativa de controlar as ideias e de manter o poder do regime militar, coisa que a gente não quer ver nunca mais no Brasil. Então, chegamos ao fim do vídeo. Esse é um tema muito importante que eu acredito que a gente precisa discutir permanentemente. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei nesse vídeo. O que vocês acham dessa censura de livros em escolas e bibliotecas? Deixem um comentário aí e bora continuar essa conversa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com quem você gosta e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!